primeiro recado da noite, que é o que a gente sempre fala todos os sábados, é sobre a água fluidificada. Então, quem ainda não pegou um copo com água, dá tempo de pegar um copo com água e trazer aqui até o lado. Se tiver mais de uma pessoa assistindo na mesma tela, um copo para cada um. Pode ser uma jarra com água, pode ser assim uma garrafinha com água, não tem problema. O importante é que seja água. Se for uma jarra, depois é colocar um pouco para cada um no copo, para que cada um beba a água fluidificada, que ela ficará fluidificada depois da leitura. No caso de jarra e de garrafinha, ela fica durante a semana inteira. A hora que vai baixando, complete novamente, faça uma prece e ela se manterá fluidificada. Só não esqueçam de lavar, de higienizar a jarra e a garrafinha, tá? Porque assim, Deus vai fluidificar, mas não vai matar os vermes, os germes, nada disso. Tá? Isso é água e sabão que limpa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Outro recado é sobre a conexão à internet. Se por acaso cair a conexão, não tem problema. Insista. O nosso time ali da recepção está sempre atento e puxa todo mundo que caiu, tá? Ai, mas eu já caí 15 vezes, eu não quero incomodar. Não é incômodo algum. É uma delícia saber que vocês estão insistindo. Aí é a virtude da persistência que a gente vai treinar. E vai, quantas vezes cair, quantas vezes vai conectar. Mas se mesmo assim tudo der errado, aí deu tudo errado, não consigo mais conectar, caiu a energia elétrica, sei lá eu. Como é que eu faço? Fique com o pensamento ligado com a gente, que aí recebe o passe. O problema é que o pensamento, ele, em um minuto, ele já voou, né? Já foi para tudo quanto é lugar. Por isso que a gente pede para vir assistir a preleção, para o pensamento não ficar voando, né? Então, por isso que a gente pede para conectar, certo? Outro recado da noite que eu gostaria de falar é sobre uma atividade que a gente tem às sextas-feiras, às 19 horas, horário aqui do Brasil, que se chama Roda de Conversa. Como o nome já diz, é algo para conversar, para tocar ideias, para a gente conseguir falar e ouvir. Na realidade, temos um livro. Livro não é livro, não é apostila, é um livro de leitura gostoso, né? Que muitos conhecem, né? Tá nas nossas redes sociais essa divulgação. Então, é um livro. A gente lê um capítulo ou lê uma folha e aí a gente começa a falar algo. Puxa, isso tem tudo a ver com a semana que eu passei. Eu estou passando uma semana assim, uma semana assada. E a gente vai conversando sobre esses temas ou não. É muito gostoso. É aberto a todos que tenham mais de 16 anos. Ah, por que isso? Porque menos de 16 anos a gente ainda entende que as dificuldades não são um pouco diferentes dos maiores, né? Então, dos 16 anos aos 180, pode participar à vontade, é, não tem problema. Ah, mas eu vou precisar faltar algumas vezes. Vai perder, mas é gostoso, tá bom? Tá feito aqui o convite. Então, todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente tem esta atividade que se chama Roda de Conversa. Gente, não vou prender mais vocês. Hoje a preleção é com a nossa amiga Adriana. Então vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas para que ela seja muito inspirada na noite de hoje. Adri, tá com você, amiga. Obrigada, Valnei. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E antes de começarmos a nossa preleção, vamos fazer a nossa preparação, tá bom? Então eu vou pedindo àqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, vamos sentindo o abraço fraterno do nosso anjo guardião, esse amigo inseparável. Vamos agradecendo a eles por estarem sempre ao nosso lado, nos guiando, protegendo, iluminando os nossos caminhos. Vamos cumprimentando o anjo Ismael, anjo tutelar das terras brasileiras, e os demais anjos de todos os países aqui representados.
Vamos cumprimentando Maria de Nazaré, pedindo ela que nos cubra com o seu manto azul de amor, de fé, que dulcifique os nossos sentimentos e os nossos corações e nos leve até o nosso Mestre Jesus, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. E assim, diante do nosso Mestre Jesus, nos ajoelhamos em espírito aos teus pés e te agradecemos, Mestre, pelo seu evangelho de luz, pelos seus ensinamentos. E pedimos, Mestre, humildemente, que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, podemos abrir os nossos olhos. E o tema de hoje é carregue seu fardo sem carregar o do próximo. Nós podemos entender nessa ideia de carregar o fardo, né, sem carregar o do próximo, como sendo assim, cada pessoa tem suas próprias dificuldades e lições para aprender. Então nós devemos cuidar das nossas responsabilidades, né, em frente os nossos desafios com coragem, mas não tentar resolver os problemas que pertencem ao outro. Ajudar, sim, mas sem tirar do outro a oportunidade dele aprender, dele crescer com suas próprias experiências, tá? Então, esse é o significado, né? Mas vamos aprofundar mais um pouquinho e entender, então, o que é o fardo na visão espiritual, né? Fardo é o conjunto de provas, expiações, deveres que cada espírito aceita ou atrai para seu progresso. E o fardo a gente pode ver, né, vê-lo e sentir muitas vezes nas diversas esferas, né, da nossa vida. Por exemplo, na família, né? Lidar com parentes de temperamento difícil, cuidar de um familiar dependente, né? Compreender filhos que tomam caminho diferentes daquilo que os pais esperam, conviver com desafetos de vidas passadas ou aprender a amar quem pensa e age de modo diferente do nosso. A família, ela nos ensina paciência, tolerância e amor incondicional. Então, para muitos, às vezes, esse fardo, né, faz parte da tarefa dele nessa encarnação. Mas também temos na esfera do trabalho, né, o fardo, que é enfrentar pressões, injustiças profissionais, sem perder a ética, superar o desânimo diante das tarefas árduas, manter a honestidade, mesmo quando outros não fazem, ou encontrar propósito em atividades simples, mas úteis à sociedade. O trabalho desenvolve senso de dever, disciplina e solidariedade. Então, esse fardo também no trabalho, também olha como ajuda no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. E também na esfera das limitações físicas, né? Conviver com uma doença crônica, deficiência ou restrição que reduz a autonomia, lidar com a dor sem desesperar-se, ou aprender a valorizar a vida e a empatia com o sofrimento alheio. Então, todos aqueles também que têm uma limitação física, né, muitas vezes aprendem a lidar com esse fardo, né? E tem pessoas, às vezes, que a gente vê que tem uma certa deficiência, mas eles já aprenderam tanto a lidar com esse fardo, vamos dizer assim,
que eles nem parecem, fazem coisas que muitas vezes a pessoa que não tem nenhuma limitação faz, né? Fazem muito mais. E, por exemplo, também nas lutas íntimas, né? Lutar contra esse eu acredito que é um dos mais, né, assim, difíceis, vamos dizer. Lutas íntimas, lutar contra o orgulho, aprender a ter humildade, dominar a impaciência, cultivar a calma, vencer sentimentos de inveja, de ciúme, egoísmo ou mágoa, esforçar-se para perdoar alguém, né? Então, esse fardo também é difícil, né? Quem não tem todos esses sentimentos, né? Esses defeitos, né? Que a gente precisa extirpar de dentro da gente para conseguir evoluir, conseguir se melhorar como pessoa. E dos compromissos morais, né? Por exemplo, ser honesto no trabalho, mesmo quando seria mais fácil agir de outro modo. Cumprir a palavra dada, né? Antigamente o pessoal falava muito isso, eu dei minha palavra e, né? Cuidar de um familiar doente com amor e paciência, educar os filhos com valores éticos, reparar injustiças cometidas no passado, ou manter a integridade mesmo sobre tentações. Então, olha, o fardo, ele educa o espírito e o aproxima da verdadeira paz interior. Então, a gente deve entender o fardo como uma forma realmente de educar o nosso espírito e não um castigo, né? Agora, a responsabilidade individual, cada um com o seu próprio fardo, né? A máxima cristã, cada um levará o seu próprio fardo, está em Gálatas, no capítulo 6 e tem 5. Mostra a responsabilidade pessoal diante de Deus. Ninguém pode viver, decidir, sentir ou evoluir pelo outro, né? Nós não respondemos pelo outro, nós respondemos por aquilo que nós somos responsáveis. Nós podemos ajudar, né? Mas não vivenciar e nem responder pelo outro. E no Espiritismo, isso se traduz em leis de causa e efeito, que nós já ouvimos muito falar aqui, né, nas preleções, que nós colhemos aquilo que semeamos. E certas lutas, elas não podem ser terceirizadas, porque são exatamente o que o espírito precisa enfrentar para se transformar, né? Então, olha como Deus é sábio, né? A gente não pode terceirizar isso, né? As experiências, né? A nossa vivência, só nós podemos viver isso, né? Então, ajudar sem tirar a lição do outro, né? Que é caridade, é caridade, não codependência, né? Nós não podemos criar dependentes de nós. Podemos ajudar, a caridade é imprescindível, né? Nós sabemos, fora da caridade não há salvação, mas a gente não pode criar dependentes de nós. Então, o mesmo trecho bíblico ali do Gálatas, né? Ele faz levai as cargas um dos outros. Este está no Gálatas, capítulo 6 e tem 2, falando de apoio fraterno, correção com mansidão e socorro mútuo. Não é contradição. Podemos aliviar o peso emocional e material do outro. De que forma? Escutando, orientando, auxiliando, né? Mas não podemos substituir a responsabilidade que é só dele, né? Decisão é ele que vai ter que tomar, reforma íntima é ele que vai ter que fazer, né? Consequências de seus atos e o outro que vai responder por isso, né? Então a gente pode auxiliar, né? Orientando, auxiliando, numa palavra, escutando, mas nunca, né? Tomando o lugar da pessoa ou se passando, né? Pela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Coloquei um exemplo bem simples para a gente entender, né? Por exemplo, um parente com vício. Coloquei parente, mas pode ser amigo, pode ser conhecido, tá? Então, olha, nós podemos apoiar, né? Acolher, orientar e até oferecer tratamento, mas não podemos viver a sobriedade por ele. Se tentarmos carregar o fardo inteiro, nós vamos adoecer e ainda vamos impedir que o outro assuma a sua própria responsabilidade.
Então a gente acha que nós estamos ajudando e, na verdade, nós estamos até prejudicando mais ainda, né? Então, quando carregar o fardo alheio, vira desequilíbrio, né? Então, eu já dei um exemplo, né, do vício, por exemplo, dívidas de jogo, né? A gente conhece às vezes aquelas pessoas que jogam e às vezes as pessoas entram em dívidas e aí falam, eu pago, né? Toda vez. E quando que essa pessoa vai entender, vai se responsabilizar que não pode fazer dívida de jogo, que é errado, né? Se o outro continua pagando para ele as dívidas dele, né? Então, não é dessa forma pagando, tem outras formas, mas não é essa pagando a dívida que vai, mostrar para ele que ele precisa ser um responsável. Encobrir comportamentos danosos, né? Muitas vezes, pais, pessoas mais velhas, encobrindo, né, erros de filhos, de pessoas mais jovens, achando que está ajudando. Não está ajudando, né? O importante é mostrar, olha, errou, a gente tem que ser responsável por aquilo que nós fizemos, né? Sempre orientando com amor, com carinho, mas não pode deixar passar, né? Porque se passar uma, duas, três vezes, vai chegar uma hora que vai achar que isso é normal, fazer as coisas erradas. Alimentar dependência é socorro que vira facilitação de vício ou irresponsabilidades, né? Então a gente não pode alimentar isso, essa dependência, essas pessoas que acham que precisam, né, de ajuda, falar, mas eu preciso. E aí você vai e ajuda uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa não se corrige. Então a gente está o quê? Alimentando isso. Tentar controlar, né? é, é, Escolhas alheias e a vida do outro, impedindo que ele aprenda com erros, né? A gente vê muito isso, pessoas, né? Falando, faz isso, faz aquilo. Não, né? A gente tem que orientar, como foi falado ali em cima, não dizer o que tem que fazer, né? Tem aquele ditado, né? Dar ensina a pescar, mas não dá o peixe, ou dá o peixe, não ensina a pescar. Eu sou ruim de ditado, mas é mais ou menos isso aí, né? Eu ensino a pescar, mas não dou o peixe, né? É isso que tem que fazer, né? A gente precisa ensinar, orientar, mas não dar tudo de pronto. A pessoa tem que ter trabalho, saber como fazer isso, né? Também se culpar pelos erros, né, do outro, dos filhos, do cônjuge, do parente, de fracassos alheios, né, como se pudesse ser o salvador exclusivo daquela pessoa. Ninguém consegue fazer isso, tá? Ah, e também, né, quando a gente tenta carregar o fardo alheio, isso fere o livre-arbítrio e a lei de responsabilidade, gerando sofrimento desnecessário para ambos. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que saber que qualquer ação, qualquer coisa que nós fizermos, né, nós escolhemos isso. E a responsabilidade, ela vem, né? Chico Xavier ensina que a caridade está em compreender o erro do outro sem retirar-lhe o valor. Isso significa apoiar a pessoa em sua caminhada, mas respeitar o seu processo de aprendizado, mesmo que isso inclua sofrer as consequências de seu próprio erro, né? Então é com o erro que a gente aprende. Pode ver, toda vez que a gente faz alguma coisa e está tudo certinho, é costume, é normal. Mas quando a gente erra, a gente, por que que eu errei? Né? Por que isso? A gente pensa naquilo, né? Faz a gente refletir. Então, o erro, ele traz muitas reflexões, não é ruim, né? Nós que temos, às vezes, essa mania de achar que o erro é ruim. Não, ele está nos ensinando. Muitas vezes erramos por desconhecimento, né? Agora, como viver essa ideia, né, na prática espírita, né? Tá, Adriana, você falou tudo isso, que a gente não deve carregar o fardo do outro, mas como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá. Orar e sustentar o outro espiritualmente, oferecendo amparo e vibração de paz, né, mas deixando que ele faça suas escolhas.
Ajudar até onde é caridade. Dali em diante é benevolência sem conivência. Apoiar sem acobertar abusos ou irresponsabilidades. Cuidar do próprio caminho, né? Estudo, reforma interior, cumprimento dos deveres, lembrando que Jesus convida: tomai sobre vós o meu jugo, isto é, ligamos-nos a Ele para carregar o nosso fardo com mais leveza, não para fugir dele. Né? Então, quando nós fazemos as nossas preces, nossas orações, é exatamente para isso, para Deus, Jesus nos ajudar a carregar esse fardo e não para tirar de nós, porque nós precisamos passar por aquilo, nós precisamos aprender com esse fardo, né? E ele fica mais leve. Tenho certeza que quando a gente ora, quando a gente, vamos dizer, faz o trabalho de casa, né? Faz a prece, faz o evangelho no lar, faz assistência espiritual aqui no sábado, busca praticar a caridade, né? Quando a gente começa a fazer tudo isso, o fardo vai ficando mais leve, porque a gente vai compreendendo, né, que todos passamos por isso, né? Não é um ou outro, não. Todos nós que estamos aqui nesse planeta, nós passamos por algum fardo na nossa vida, tá bom? E agora eu gostaria de ler para vocês a parábola da sabedoria. Muitas vezes, ao tentar carregar o fardo alheio, a pessoa age como se fosse mãe da própria mãe ou pai do próprio pai, assumindo papéis que Deus não lhe deu. A verdadeira caridade respeita o livre-arbítrio e o tempo de aprendizado do próximo. Então, resumindo, né? Segundo o Espiritismo, ser caridoso é ser muro de apoio e não muro de arrimo, carregar o seu fardo com gratidão e auxiliar o próximo a carregar o dele, sem tirá-lo de suas costas, né? Então é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente quer carregar mesmo o fardo do outro, mas não dá. Nós temos que deixar o outro aprender a carregar o fardo dele, né? Como nós também vamos carregar o nosso. Eu vou compartilhar um filme agora, um filminho para gente, para fixar, né, essa preleção. Vamos lá.ออกมาได้เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมาดิไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอามาให้แม่ฮะ
Bom, meus amigos, se a gente for ver, né? Imagina se aquele senhor tivesse pego, né, tomado para si o fardo do menininho. Será que ele chegaria a ser um médico, né? Então, olha como é que isso é importante, né? Nós vermos isso, que não precisamos carregar o fardo do outro, somente ajudar, né? Somente orientar. Já basta a gente carregar os nossos, né? Então, olha, vamos auxiliar os outros a carregar o do outro, tá? Mas não vamos tentar, né, pegar para nós. Então, olha, eu vou deixar um dever de casa para todos nós, tá? Isso aí vocês podem, a gente pode fazer, né? Hoje, amanhã, depois. Como eu posso carregar, né? Como eu posso carregar isso com mais amor, fé e responsabilidade a partir de hoje, né? Então, o nosso fardo aqui, vamos pensar que fardo nós temos na vida pessoal. Pode ser uma doença, uma dificuldade familiar, um problema financeiro. Vamos pensar de que forma, né? Eu estou carregando esse fardo com amor, com fé, com responsabilidade, tá bom? Essa é a preleção de hoje, né? Vamos encerrar então fazendo as nossas vibrações. Convido novamente a todos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos e vamos vibrar muito amor por todo o nosso planeta Terra, em especial por aqueles países que estão sofrendo ainda com as guerras. Vamos enviar muito amor, né, para eles, para aqueles que estão sofrendo, que não têm culpa dessa guerra, que eles possam receber as nossas vibrações amorosas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, vamos vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos, nossos locais de trabalho. Vamos vibrar por todos os hospitais, clínicas, asilos, orfanatos, cadeias públicas, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, sem lar, sem família, nos vícios, na criminalidade. Vamos vibrar por esse Centro Novo Horizonte, por todos os trabalhos aqui realizados, por todos os trabalhadores, alunos, assistidos. E vamos deixar no centro desta sala uma vibração de muito amor, de muita luz, para que o plano maior possa levar aonde mais se fizer necessário. E agradecidos mais uma vez, dizemos: Pai, que seja feita a vossa vontade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela atenção. Um abraço. Super brigadão, Dri. Meu Deus, que delícia. Às vezes a gente acha que está ajudando o próximo carregando o dele, está mais aí atrapalhando, como você deixou claro, né? Nossa, que legal. Muito bom, muito bom. Ó, tá cheio de coraçãozinho, cheio de gratidão. Bom, bom.